O Eduardo Bolsonaro vai colocar o próprio pai Jair Bolsonaro no fogo com essa história do Marcos Valério. Não é possível que o Eduardo seja tão burro a esse ponto, porque resgatar o Marcos Valério é resgatar o Mensalão. E um dos principais partidos do Mensalão era o PL, o partido do Eduardo e o partido do Bolsonaro. Olha, é impressionante isso, ele tá colocando o pai dele no fogo, a não ser que ele queira usar essa história para fustigar o Centrão. Será que ele tá querendo fustigar o Centrão ou é burrice do Eduardo mesmo? Coloca nos comentários. É burrice ou é estratégia? Também deixe o seu like e venha ser membro do canal. É apenas R$ 1,99 por mês. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos todas as semanas. Basta clicar nesse botão azul aí embaixo. E essa história do Marcos Valério acabou sendo resgatada pelo Eduardo Bolsonaro após o Marcos Valério, que esteve ligado lá no Mensalão, ter uma delação premiada homologada pelo STF, na qual ele associava e ligava o PT ao PCC, o primeiro comando da capital. E o Eduardo, muito desesperado com o desempenho do pai nas pesquisas, quer criar fatos novos. E um desses fatos novos seria justamente esse depoimento do Marcos Valério na Câmara dos Deputados para constranger petistas, constranger o próprio Lula e fazer essa ligação do PT com o crime organizado. Eu já fiz todas as explicações desse caso, o link tá aqui no card. Só que essa jogada do Eduardo, que parece na cabeça dele genial, porque tudo que ele acha que ele é muito inteligente, né? Mas ele é um banana, ele é uma besta. Ele pode acabar constrangendo e colocando o próprio pai na fogueira, porque Marcos Valério é sinônimo de Mensalão. E o Mensalão, quem que foi o denunciante primário do Mensalão? O Roberto Jefferson, o Bob Jeff. E o Bob Jeff, ele é do PTB. O PTB é hoje um partido aliado do Bolsonaro. Primeiro problema. E o segundo problema, que é o mais grave de todos, é relembrar o primeiro preso do Mensalão. O primeiro preso do Mensalão, não sei se você está recordado, a prisão aconteceu em 2012, 7 anos após o esquema ter sido denunciado. O primeiro preso foi o Valdemar Costa Neto, o boy. Quem é o boy? O presidente do partido do Bolsonaro, que é o mesmo partido do Eduardo Bolsonaro. Então o presidente do PL foi o primeiro preso do Mensalão. Então é muito fácil resgatar esses assuntos espinhosos e muito desagradáveis para o Bolsonaro e também para o Eduardo. Então esse tiro que o Eduardo quer dar vai sair pela culatra, porque ele vai chamuscar o Bolsonaro, os aliados do presidente e também o próprio Centrão. Mas ele tá querendo fazer isso de propósito ou é burrice do Eduardo? Você vai colocar nos comentários e também vai se inscrever no canal, porque é uma burrice você ainda não estar inscrito. Então inscreva-se imediatamente. O Eduardo, ele, como eu falei, ele quer criar fatos novos, principalmente associando o PT ao crime organizado e a toda aquela história do Celso Daniel. E eles querem resgatar a discussão da corrupção. Ah, porque o PT é um partido corrupto, o PT teve o Petrolão, o PT teve o Mensalão, só que o partido do Bolsonaro também está envolvido. Então nesse depoimento do Marcos Valério, que o Eduardo não tem controle algum, porque ele não tem capacidade intelectual, não tem capacidade inclusive política para lidar com aquela situação, ele pode acabar se dando muito mal. Porque eles vão chamaram, né? O depoimento do Marcos Valério deve ser ali na semana do dia 15. O Marcos Valério vai prestar esclarecimentos na Comissão de Segurança Pública. Tudo bem, é uma comissão governista, a maioria ali é bolsonarista, mas a oposição pode ir lá para se inscrever e fazer perguntas. Isso pode acontecer. E aí podem perguntar, ô Marcos Valério, faz uma pergunta, deixa eu responder uma coisa. Quem foi que denunciou o Mensalão? Roberto Jefferson. Ah, Roberto Jefferson é de qual partido? Ah, o PTB. Muito bem. Você foi preso, né? Foi preso, tá até na Constitucional. Quem que foi o primeiro preso antes de você do Mensalão? O Valdemar Costa Neto. Sim. Qual é o partido do Costa Neto? O PL. O PL é o partido de quem? Do Bolsonaro. Então o Bolsonaro, que quer condenar a corrupção, ele também está envolvido em todo esse esquema. Ele é conivente com a corrupção. Então é muita tolice do Eduardo Bolsonaro. Eu já tenho falado aqui, já faz mais de ano, que nós temos que exigir um teste de alfabetização do Eduardo Bolsonaro. Não é possível que o Eduardo seja alfabetizado fazendo tanta burrice assim. É impossível. A Câmara precisa obrigar o Eduardo a fazer um teste de alfabetização, como foi feito com o Tiririca. E se você concorda comigo, deixe nos comentários e se inscreva no canal também. Agora, a não ser que o Eduardo ele seja muito, mas muito estrategista. É aquele cara que no War ele ganha de todo mundo. Ele consegue dominar a Ásia, a Europa e também de piada a América do Norte. Não é possível. Não é possível. Ele pode estar fazendo tudo isso para fustigar o Centrão. Eu acho que não.
Porque o Carluccio também está querendo fustigar o Centrão. Mas há uma guerra aberta e declarada do Carluccio contra o Centrão, porque o Carluccio foi preterido da campanha do Bolsonaro para ser o grande coordenador da campanha. Tanto é que agora há uma guerra aberta, eu já fiz vídeo, o link tá aqui no card, e um marqueteiro da campanha do Bolsonaro, o coordenador geral, que foi colocado lá pelo PL, olha só, pelo boy, o partido que o Eduardo vai prejudicar com essa história do mensalão, tá atacando o Carluccio nos bastidores. Também expliquei, também tem vídeo, o link está aqui no card. Agora, o Carluccio atacar o Centrão faz sentido. Por isso que eu tô achando que essa história do Eduardo, na verdade, é uma grande burrice dele. O Carluccio tá fazendo algo semelhante, porque ele queria fazer a CPI da Petrobras. Foi a ideia do Carluccio. E o Carluccio não é bobo, diferentemente do Eduardo, eu acredito. O Carluccio quis fazer a CPI justamente para resgatar o Petrolão, resgatar a Lava Jato, para usar na campanha do Bolsonaro. Só que resgatar o Petrolão também é afetar os amigos do Bolsonaro, o PP e o PL. O Valdemar Costa Neto, o Ciro Nogueira e o Arthur Lira foram réus da Operação Lava Jato. Então, o Carluccio fez de caso pensado para cutucar o Centrão, porque eles estão em pé de guerra com essa história aí da CPI da Petrobras, porque iria resgatar o Petrolão. Então, assim, nem tanto estratégia de campanha, só que mais estratégia de fustigação. Agora, o Eduardo trazer o mensalão de volta é também fustigar o Centrão. E eu não acredito que ele tenha pensado nisso. Pode ser que sim, mas não faz muito sentido porque a briga do Centrão não é com o Eduardo. O Eduardo aparentemente está do lado do Flávio, ao invés de ficar ao lado do Carluccio, apesar deles estarem juntos no gabinete do ódio. Então ainda está muito estranho, por isso que eu tenho aqui comigo, fazendo todo esse apanhado, que é uma burrice do Eduardo Bolsonaro, seria mais uma delas. Mas bota no comentário, é burrice, você concorda comigo? E também se inscreva no canal. E é por isso, pessoal, que eu vejo que essa comissão aí do PCC, que vai colher o depoimento do Marcos Valério, não vai virar absolutamente nada. A oposição pode ficar tranquila, o governo também pode ficar tranquilo, porque ela vai ser esvaziada. Porque se começar a mexer no passado, vai dar problema para o partido Bolsonaro, vai dar problema também para o próprio Eduardo. Então vai ser esvaziado, não vejo que será uma comissão polêmica, porque tem um potencial, vai fustigar a oposição, mas pode fustigar e chamuscar a própria situação e o próprio governo Bolsonaro. Esse desespero da família Bolsonaro, com a iminente prisão do Bolsonaro, e o próprio já revelou que o objetivo é ir ao segundo turno, isso é informação da revista Veja, tem link aqui também no card, tá fazendo a campanha do Bolsonaro e os filhos ficarem desesperados. Porque tem toda aquela briga interna do Carluccio, do Flávio, e o Eduardo ele fica sem função, ele não tem função na campanha. O Flávio tem que pegar dinheiro, ele é o responsável pelas doações de campanha. O Carluccio, ele foi escanteado um pouco na comunicação, mas ele ainda é o responsável pela comunicação digital. Qual é a função do Eduardo? Nenhuma. É criar confusão, ele vale menos que um peso de papel. Se for para ficar criando confusão, a confusão que ele está criando é péssima. É péssima, vai colocar o pai no fogo, mas eu não duvido nada que ele deve estar achando assim, nossa, eu sou muito genial, convoquei o Marcos Valério, agora sim eu pego o PT. E o Bolsonaro deve estar falando assim, ô imbecil, você tá atacando o nosso próprio partido, como você é tonto, Eduardo. É por isso que eu nem queria ter você, nem queria ter tido você. Deveria ter feito uma vasectomia na época do Carlos, porque ter você deve ser um arrependimento imenso que o Eduardo tem.